Olá, tô aqui hoje para falar com você, profissional da área da estética, você, profissional da área da saúde, sobre um tema muito importante. Por onde eu devo começar a estudar? É uma dúvida que eu recebo de muitos alunos que me perguntam assim, professora, onde você adquiriu todo o seu conhecimento? Onde você estudou? O que você estudou? Qual livro você me indica a comprar? Então assim, gente, infelizmente eu não consigo indicar para vocês um livro que eu vou falar com vocês, gente, estuda esse livro que tudo que eu sei, tudo que eu faço está aqui, tá? Infelizmente não é assim. E minha resposta é o seguinte, vamos começar da base, tá? Se a gente não tem base, a gente não consegue, tá? E a base é quem? Fisiologia, tá? A gente tem que ter base de fisiologia principalmente. Eu estudo muito ele. Inclusive, vou dar uma dica para vocês, que todo mundo conhece o Guyton, aquela versão maiorzinha, mais grossa. E esse aqui que eu tenho, gente, eles são vários volumes, tá? São 3 volumes, na verdade. E é mais fácil, é mais barato do que o Guyton comum, não sei porquê. E ele é mais prático, tá? Porque eu consigo segmentar ele, pego só a parte que eu quero para ler ou para levar para algum lugar, enfim. Eu acho mais prático, gostei muito dele. E é o livro básico que a gente tem que ter, que é o funcionamento celular, funcionamento metabólico, funcionamento do trato gastrointestinal, funcionamento endócrino, que é hormonal. Então tem que ter isso como base primeiro para começar a entender qual é o funcionamento do seu corpo, tá? Então vocês começam a entender que quando chega a gente fica muito preocupado de saber quais as disfunções estéticas, o que é cada disfunção ou cada doença, mas por que aquilo está instalado na pessoa, né? Qual a fisiologia, o que está por trás daquilo ali, que é o segredo, na verdade. E vocês não vão saber isso se vocês não estudarem a base, que é a fisiologia. Anatomia, histologia eu tenho em computador, eu tenho o Néter e o Junqueira e Carneiro, que também são os livros que eu levo como base, tá? E na estética ortomolecular, tá? Por onde eu estudo biomodulação celular? Por onde eu estudo nutrição, né? Então, assim, vou contar para vocês como começou a minha vida de estudo na ortomolecular para vocês entenderem um pouquinho. Eu já trabalhava 10 anos com estética, fazendo o que muita profissional hoje em dia faz, uma manta, um ultrassom, uma eletrotripólise, enfim. Tratava os pacientes, né? Ah, tá com celulite, faz isso, faz isso, faz isso. Vai estar com estria, faz aquilo, acolá, enfim. Aí eu fiz um curso de estética ortomolecular, que foi um método, na verdade, que foi liposcultura gessada com a professora Michele Sanz, inclusive ela me ajudou muito a ter um norte de onde começar. E eu comecei a ver uns resultados nos pacientes muito rápido, né? Então, assim, eu me matava 10 sessões antigamente, e agora com 3 sessões, esse paciente está com resultado já praticamente finalizado já. Por que, gente, estava com esse resultado? E comecei a ficar curiosa por causa disso, né? Aí, tá, o tratamento molecular é a base de quê? Nutrição, né? Eu dou pro tecido minerais, vitaminas, aminoácidos. Tô dando isso pro meu tecido e ele tá funcionando melhor. Por que ele tá funcionando melhor? Como funciona a fisiologia celular? Aí eu precisava entender. Mas na verdade, vou ser bem sincera com vocês, não foi nem pelo gato que eu comecei a entender isso não. Vou mostrar pra vocês aqui um livro que eu comecei a estudar ele. Na verdade não é um livro de estudo, tá, gente? É um livro comum. Que é esse aqui, ó. Minha Vida Anticâncer. Esse livro aqui conta uma história de uma médica que ela descobriu que estava com câncer e ela decidiu lutar pela vida através da mudança dos hábitos de vida dela. Então ela conta pra gente com a influência da alimentação, por que um alimento é importante, que ele faz bem, por que ele faz bem, por que o tal alimento faz mal, como eu devo comer aquele alimento. E ela começou a explicar isso de um modo que não só da vantagem, eu sei que, por exemplo, uma cúrcuma é antioxidante. Mas qual o papel do antioxidante naquele corpo que vai fazer com que o corpo dela reaja contra o câncer? Por que ela tirou do dia a dia dela produtos, shampoos, maquiagem, produtos químicos que tinham metais pesados? Que aquele metal pesado causa dano no celular, que vai parar o funcionamento, o corpo dela não está respondendo ao câncer, não está combatendo o câncer.
Então ela começa a explicar isso aí e já começa a acender assim, ó, uma lâmpadazinha na cabecinha da gente, assim, ai, minha resposta será que tá aí? Enfim, vamos ler mais, tá? Aí eu fui começando a ler mais. Aí eu tive a indicação desse livro, que eu amei também, que foi o Dieta da Mente, que ele conta, é um neurologista, né, que vai falar assim, dois médicos, né, os autores desses livros, que foi falando por que a alimentação influencia no mal de Parkinson, Alzheimer, na depressão, na ansiedade, por que comer carboidrato provoca ansiedade. Por que o paciente que tem depressão não deve comer carboidrato de manhã? Ah, o meu corpo funciona assim. Então, gente, é o que eu falei no início. Então, em toda disfunção, toda doença, tem uma fisiologia alterada. Tem um metabolismo celular que foi alterado. Então, para o meu corpo começar a funcionar de novo, eu preciso me alimentar bem. Aí, isso foi começando a despertar. E eu confesso para vocês que esses dois livros vieram antes do Guyton. Guyton, antes que eu falo, atualmente, né, gente, na minha vida profissional, de uns 4, 5 anos para cá, que eu mudei muito o meu perfil profissional. Porque o Guyton está existente na minha vida desde que eu comecei a faculdade, né, gente? Eu já começo estudando faculdade com anatomia e fisiologia, né? São a base que a gente tem, né, que todo profissional da área da saúde tem. Mas eu acho que a gente nem estuda com tanta importância que, né, da época, assim. Por mais que eu amava, sempre amei fisiologia, sempre fui uma boa aluna de fisiologia, mas eu não conseguia fazer os links. Por que que um mau funcionamento celular, uma carência nutricional, uma troca metabólica que não está acontecendo, está interferindo hoje na minha gordura localizada, no atendimento de celulite que eu faço, no melasma, numa acne? Por quê? Né, que está afetando isso. Então é isso que vai dando pra gente a curiosidade, o despertar de começar a estudar, tá? Uma outra curiosidade que eu tinha, um tratamento molecular fala muito de detox, detoxificação do organismo. O que é isso? A gente ouve falar de detox aí como se fosse uma coisa mais banal possível. Eu nem gosto de falar essa palavra detox. Mas por quê? Porque ela fala que ela é popularizada demais de um simples suco com couve é um suco detox. Um gengibre é detox. Um chá verde é detox. O que é detox? Isso tem alguma fisiologia que me explica que meu organismo está desintoxicando? O que é desintoxicar? Aí veio esse livro aqui na minha vida. Nutrição e detoxificação. Nunca tinha ouvido falar em detoxificação, só em desintoxicação, tá? Então, ir para manta, colocar argila numa paciente, eu estou fazendo detox. Será que eu estou fazendo detox? Estou tomando suco verde com muita coisa, estou fazendo detox? Por quê? Não sei, gente, de verdade, eu não entendo, né, o que muita gente quer dizer. Mas enfim, comecei a estudar esse livro, comecei a entender que o nosso corpo faz realmente detoxificação. E como que ele faz? Na verdade, o que impede meu corpo de fazer detoxificação? E por que ele não faz a detoxificação? E por que fazer a detoxificação é importante? Como ocorre fisiologicamente isso no meu corpo? Aí a gente começa a entender, né? Então, assim, a chave de começar a estudar é começar a estudar a base. Eu comecei a estudar a base primeiro, fisiologia, que foi o primeiro que eu falei, não foi. Mas estudar isso tudo me fez voltar. Hoje em dia, eu falo que a gente tem que começar primeiro pela fisiologia, tá? Mas a minha história de começar a estudar foi essa. Talvez é a sua também, tá? Então, assim, a gente tem que sair do padrão de avaliação hoje. Então assim, eu vou começar a estudar para entender como funciona aquela disfunção, funciona aquela doença, enfim. Aí, primeiro de tudo, eu tenho que ter o contato com o meu paciente, tem que avaliar, né? Aí, a avaliação que todo mundo aprende, avaliação básica, se você for lá fuçar no Google, uma ficha de anamnese, é o que eu estudei na faculdade. Toda a matéria que eu tive de respiratório, ortopedia, gineco, cardio, dermatofuncional, todas elas tinham, a primeira matéria que o professor dava era anamnese.
porque mudava as perguntas, né? Por mais que a gente tinha ali os dados principais, queixa principal, história da moléstia atual, que é a história da doença, né? Os hábitos de vida da pessoa, aí a gente tem essa geral, essa anamnese geral, e cada um tem sua avaliação específica. Nós vamos falar aqui da anamnese geral. Aí tá, eu vou lá perguntar para o meu paciente: você fuma? Você bebe? Você faz atividade física? A sua alimentação é como? Ele vai me responder, tá? Se o meu paciente fuma e a queixa dele é pele, qual a interferência do cigarro na pele? Se meu paciente não faz atividade física e tem uma alimentação ruim, qual a influência disso no meu tratamento corporal de gordura localizada no celulite? Se meu paciente toma um medicamento tal, o que isso vai influenciar no meu tratamento? Vocês sabem o que está por trás disso? Vocês sabem linkar a importância disso ou você simplesmente faz essa pergunta? Porque está naquela ficha de anamnese. Então, esse é o meu questionamento hoje com os meus alunos, né? Então, a gente tem que entender. Por que um cigarro faz mal para a pele? O que o cigarro faz no nosso corpo? Libera radical livre? Tá. O que o radical livre faz na minha pele? Eu só vou entender isso se eu entender o funcionamento celular, tá? Ah, é só passar um antioxidante, né? Antioxidante combate a ação de radical livre. O que é um antioxidante? Como que um antioxidante combate o radical livre fisiologicamente? Vocês sabem disso? Vocês têm que começar a entender, então, que para sair da receita de bolo, né? Passo 1, passo 2, passo 3, vocês têm que ter base, tem que ter fisiologia, né? Aí tá, falamos de anamnese geral. Vamos aqui para a parte de exame físico. Aí tá lá, inspeção, palpação. Vou primeiro observar meu paciente, depois palpar para confirmar o que eu estou vendo. Vou fazer uma perimetria, peso, um dado ou antropométrico, enfim. O que esses dados têm de valia para o que eu quero tratar? Aí vamos pegar mais específico ainda. Estou com uma avaliação facial. Aí tá lá, sua pele oleosa, mista ou seca? Você tem presença de comedões na pele, de pústula, cisto, nódulo? Você tem presença na sua pele de alguma flacidez? Você tem tá lá os itens, né? A gente vai preencher a nossa ficha prontinha lá, né? Quem é profissional da área de estética sabe o que eu tô falando. Aí, mancha, melasma. Ah, tá na região tal, tal, tal. Você preencheu aquilo tudo ali. Ah, a pele da minha paciente é oleosa. Vou pegar aquele protocolo da marca tal, passo a passo, passo um, esfolia, passo o produto tal, passo um ácidozinho aqui. Você tratou, gente? Você tratou o quê? Uma pele oleosa? Por que aquela pele está oleosa? Ah, vocês vão conseguir tratar só os sinais e sintomas do paciente, vocês vão procurar saber onde que é a causa, não? Esse paciente vai ter um resultado numa semana, daqui a 15 dias volta lotado com tudo de novo, cheio de acne de novo. Ah, por que eu faço limpeza de pele hoje e amanhã a pele da paciente está estourada? Por que aconteceu aquilo com aquela paciente? Nossa, eu passei um produto que eu passo em todo mundo e a pele dela, bum, reagiu. Ficou vermelha, parece que deu alergia. Por que aconteceu aquilo com a pele do seu paciente? Tá? Então, gente, vocês têm que começar a entender isso. Tá? Tem que começar a entender o que está por trás. O profissional hoje da estética tem que parar de olhar a queixa principal do paciente ou olhar somente algum sinal e sintoma e querer tratar aquilo ali. Então, se eu chego na clínica de vocês com a queixa de muita acne, eu, Karine, não sou uma acne. Eu sou a Karine. Eu tenho um corpo funcionando. Eu tenho uma fisiologia aqui, ó. Eu tenho uma alteração hormonal. Eu tenho alguma disfunção metabólica. Eu tenho alguma disfunção a nível celular. Eu tenho alguma carência nutricional. É isso que eu tô querendo passar para vocês, é isso. Vocês têm que começar a ver o corpo como um todo, tá? Eu, Karine, eu não sou uma celulite, eu não sou uma estria, eu não sou uma acne, um melasma, seja qual disfunção que estiver procurando para você me tratar. O que você tem que entender é por que eu tô com aquilo ali.
Então, chegou uma paciente para vocês com limpeza de pele, que ela achou que a pele dela estava toda irritada, cheia de acne, de espinha. Na hora que você pega a pele dela, não tem um cravo para tirar. Não tem uma espinha, não tem uma pústula. Mas na hora que você vê, ela se vê no espelho, ela só vê a pele toda encarocada, toda vermelha, toda irritada. Aquela paciente, ela não tá ali para tratar a acne. Porque você descobriu que não é. Porque na hora que você foi fazer limpeza de pele dela, você descobriu que não era uma acne, certo? O que aquela paciente tem? Por que ela tá assim? Aí que vem uma avaliação bem feita, tá? Para vocês conseguirem detalhar as perguntas. Ah, essa paciente, seu intestino funciona bem? Você bebe água? Você tem muito gases? Você tem algum sintoma gastrointestinal? Aí você vai destrinchando. Ah, e você se resfria muito? Aí ela pensa assim, a pessoa quando faz avaliação comigo, eu até falo com ela assim, gente, eu quero saber sobre a sua vida inteira. Tá? E ela às vezes tá até respondendo e fala assim, nossa, essa pergunta não tem nada a ver com o que eu tô sentindo, mas enfim, pra mim tem. Agora, para eu formular essas perguntas, eu tenho que entender que uma disfunção, por exemplo, gastrointestinal, ela interfere na minha pele. Por quê? Por que hoje em dia estão se falando tanto de microbiota intestinal e microbiota cutânea? O que isso interfere numa disfunção estética? Então, assim, tá vendo que o buraco é muito mais fundo do que a gente acha? Então, hoje em dia, gente, ninguém sabe tratar se não sabe avaliar. Isso aí é fato, né? Não existe tratamento sem uma avaliação bem feita. Não existe uma avaliação bem feita sem estudo, tá? Então, você não consegue montar uma avaliação se você não consegue entender o porquê daquela pergunta para aquela disfunção estética, para aquele tratamento, um prognóstico possível, tá? Vocês precisam entender isso tudo. Vocês precisam colher maior número de dados possíveis e explicar para a paciente de vocês o porquê que aquela disfunção metabólica sua, ou aquele sinal, aquele sintoma, está interferindo no resultado dela e vai interferir. Ou que se ela não mudar o hábito de vida dela, se ela não mudar aquilo, ela não vai conseguir resolver, né? Então, assim, o que eu quero passar para vocês aqui, né, é que vocês precisam primeiro ter base para começar a entender o funcionamento metabólico, o funcionamento celular, entender a nossa fisiologia, entender aquela doença, tá? Por exemplo, eu tenho um livro de doenças autoimunes, tenho 2 na verdade. Para eu começar a entender o que são aquelas doenças autoimunes, o que leva aquelas doenças autoimunes, e uma pessoa que tem doença autoimune vem me procurar para tratar uma gordura localizada. O que eu tenho que fazer para aquela paciente ter resultado? Porque talvez eu vou tratar ela, não vou ver resultado nenhum. Ela vai sair do pacote dela sem resultado nenhum. Eu vou me sentir super mal, ela vai ficar super chateada, ela não vai me indicar para ninguém, enfim, né? Para a gente ter sucesso profissional hoje, a gente tem que ter indicação, né, gente? A melhor coisa que tem é indicação. Então, para conseguir isso tudo, eu tenho que entender de tudo um pouquinho. Isso demora tempo, demora, mas o importante é começar, tá? O importante é vocês se dedicarem a estudar. Eu comecei a ter essa consciência há pouco tempo, vamos falar de uns 5 anos para cá, de sempre tirar um tempo para estudar, tá? Deixo de trabalhar para estudar. É agora que eu comecei, né, a dar mais aulas em faculdade, curso livre eu sempre dei. Mas da aula universitária já tem 2, 3 anos que eu estou nessa área. Aí o requerimento de estudo é muito maior, né? A busca até por artigo científico é muito maior. Fiquei falando muito de livro aqui, mas a gente tem que buscar a livro científico. Então, assim, base, guide, ninguém vai mudar. Esses livros aqui ninguém vai mudar. Agora, o que tem de novidade no mercado, que as novas descobertas estão muito em artigo científico. E eu tenho que saber buscar, tá? Então, eu vou lá, aprendo como buscar na PubMed direitinho os artigos, ler aquele artigo, saber criticar aquele artigo, que tem artigo também que não tem validade nenhuma. Então, enfim, para saber de tudo, tem que saber, tem que estudar, né, gente? Não adianta. Nós, profissionais da área da estética, professores da área, estamos aqui para ajudar vocês a despertar esse conhecimento, né? Eu quero que nenhum aluno meu comece como eu comecei, comprando o aparelho sem conhecer como que usa,
tá? Simplesmente a estudar, por exemplo, vou até dar um gancho para vocês aqui sobre a eletroterapia, né? Estudo de eletroterapia. Tive eletroterapia na faculdade. Eu comecei a estudar eletroterapia desde quando eu comecei na estética, a fazer cursos com os melhores professores. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer os melhores professores, ter aulas com eles, de entender eletroterapia. Mas mesmo entendendo a eletroterapia, ainda a gente compra aparelho, tá? Porque eu já fiz isso. A gente comprar um aparelho e tá lá num aparelho assim, para gordura localizada assim, assim, assim. Aí tá lá, por exemplo. Para gordura localizada, você usa tal módulo com ultrassom pulsado, ultrassom contínuo, com ultrassom com tantos watts de potência. Tá lá pré-modulado o aparelho. Aí eu olho assim, mas não foi isso que meu professor falou, não. Eu não devo usar ultrassom pulsado para gordura localizada, eu devo traçar ultrassom contínuo. Mas o aparelho para mim fala que era gordura localizada. Eu comprei esse aparelho que eu tô falando para vocês antes de estudar eletroterapia. Com o professor que foi o Johnny Zag, que é o meu professor mais antigo de interesse que eu tenho, assim, de eletroterapia. Na faculdade eu tive, mas na época eu confesso que eu não absorvi muita coisa, não. Aí, depois que eu fiz o curso, eu olhei para aquele aparelho e falei assim, gente, o aparelho vem pré-modulado errado. Por isso que eu não estava vendo tanto resultado. Aí foi começar a ver isso. Aí depois que eu comecei a ver que aquilo dava resultado, que o professor tinha me ensinado, eu cheguei e falei assim, esse aparelho faz lipólise. O que é lipólise? Lipólise é quebra de triglicerídeos. Tá, vou eliminar a gordura. Eu tenho que degradar esse triglicerídeo depois? Como que eu faço? O que faz dar lipólise no meu organismo? Como que ocorre lipólise no meu corpo? Aí eu tenho que começar a estudar. Porque infelizmente, gente, a gente não tem tudo mastigado. Vocês têm que começar a pegar estudo picado, tá? Então eu comecei a estudar eletroterapia de novo. Comecei a estudar a fisiologia do tecido adiposo. Comecei a estudar como ocorre o processo de lipogênese e lipólise no meu corpo. O que essa paciente minha precisa para me ajudar no resultado dela? Comecei a ver resultado agora. Então é assim que a gente começa, tá? É assim que a gente começa a estudar. A gente tem que apanhar mesmo, a gente apanha no início, né? A gente vai aprendendo com os erros, tá? Isso é verdade. Então, hoje eu não quero que um aluno meu cometa alguns erros que eu cometi, de simplesmente... Eu comecei na estética, gente, eu confesso pra vocês que eu não comecei estudando, eu comecei trabalhando. Então, eu tive que errar para poder ir atrás e estudar. Então, o que eu quero que vocês, meus alunos, não precisem de errar tanto como eu errei e passar minha experiência para vocês do que é certo, o que está errado, mas com base fisiológica, tá? A gente não deve ter no nosso trabalho receita de bolo. Então, não existe na estética hoje receita de bolo. Por quê? Porque cada um tem sua individualidade bioquímica, cada corpo tem sua deficiência, cada corpo tem a sua necessidade, cada corpo responde diferente. A partir do momento que a gente entende isso, é que a gente começa a entender, tá, que tratamento é personalizado. E como que eu vou personalizar esse tratamento? Conhecendo o seu cliente, conhecendo fisiologia, conhecendo o metabolismo celular, entendeu? Então é aí que eu quero chegar, tá? Eu tô aqui para passar isso para vocês, para ensinar isso para vocês, a começar a ter mais um tratamento personalizado. Isso que é a chave do negócio, tá? Não é receitinha de bolo não, gente, porque vai dar certo para um, não vai dar certo para o outro. Quem aí profissional da área da estética já fez o mesmo tratamento em várias pessoas, teve pessoas que responderam e pessoas que não. Por que essa pessoa que não respondeu? O que deu errado? Tá aí a pergunta, tá? Tá aí o desafio que eu vou dar para vocês. Vamos começar a entender um corpo humano, começar a reconhecer que o nosso corpo dá sinal pra gente o tempo inteiro de que ele não tá bem. E se vocês não corrigirem isso de dentro para fora, não vai ser um ultrassom que vai corrigir a gordura localizada. Não vai ser um cosmético, um ácido, seja o que for que vocês usarem, que vai resolver o melasma, tá?
Então tá aqui minha dica para vocês. Vamos estudar a base primeiro. Vamos entender tudo, como tudo acontece, para a gente conseguir ser um bom profissional, um profissional de excelência, tá? Qualquer coisa à tua disposição, só vocês me chamarem.